Irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que alegria! 69 anos de bênçãos, 69 anos da graça de Deus. Eu quero ler hoje com os irmãos no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Este salmo fala da grande sede de Deus e da experiência cristã sobre a saudade de Deus, a saudade do templo. Salmo de número 63, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Salmo de número 63. Diz-nos assim a palavra inerrante e inspirada de Deus. Recebamos com fé a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levanto as mãos. Como de sabedoria, de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante as vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei alegrará em Deus, que por ele jura, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Assim temos lido o Salmo de número 63, e nós oramos para que Deus o inscreva no nosso coração, para não pecarmos contra o nosso Pai. Bem, irmãos, veja aí o cabeçalho deste salmo, e aí está escrito aí que Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Esse, provavelmente, não foi o momento de sua fuga de Davi, quando ele saía da presença de Saul, não foi. E é um momento mais íntimo, e parece-nos ter sido quando ele fugia do filho dele, Absalão, que havia tomado o trono dele, e ele estava aí no deserto de Judá. O verso 11 nos fala sobre aqueles que o caluniam, e aparentemente então indica o tempo dessa revolta de Absalão. Coisa tristíssima, um filho tirar o trono do pai e um filho perseguir o pai para matá-lo. Então, coisa tristíssima, momento sem igual pelo qual Davi passou. Então você vê isso aí no título, quando ele estava no deserto de Judá. Quando ele estava no deserto de Judá. Mais uma vez, é Deus tirando o melhor de Davi nos piores momentos de sua vida. Deus tirando o melhor de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. As provas são sempre muito edificantes. Nenhum salmo supera essa expressão devocional de Davi. Fantástico esse salmo, maravilhoso.
Eu tenho algumas coisas que me alegram muitíssimo e que eu busco ansiosamente por elas. São bênçãos de Deus. Eu sou profundamente agradecido, por exemplo, pelo fato de que Deus me amou tanto quanto amou a Jesus Cristo. Deus me amou tanto quanto amou a Jesus Cristo. Pense nisso, nos seus momentos de tristeza. Isso ajuda muito. Como eu sei disso? Porque Ele deu Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Então, o amor que Ele sente por mim não é menor do que o amor que Ele sente por Jesus Cristo. Eu sou também profundamente agradecido porque a minha situação hoje é melhor do que a situação de Adão antes da queda. Melhor do que a situação de Adão quando não existia pecado. Naquele tempo, a permanência diante de Deus dependia de Adão. Adão conseguiu permanecer santo diante de Deus? Não conseguiu. Hoje, a minha permanência diante de Deus não depende de mim, depende de Jesus Cristo. Então, a minha situação é melhor do que a situação de Adão antes da queda. É certa a minha salvação. A minha permanência com Deus é segura e certa. Como não ser agradecido por isso? E eu também sou profundamente agradecido porque quando Deus olha para mim, Ele me vê tão santo e tão puro e tão justo quanto Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele me vê tão santo, tão puro e tão justo quanto Jesus Cristo. Não fosse assim, nenhum de nós entraria no céu. No céu não entra pecado, não tem pecado. Nós só entramos no céu porque toda a santidade, justiça e pureza de Jesus Cristo foram colocados na nossa conta. E porque todos os nossos pecados foram colocados, por sua vez, na conta de Jesus Cristo. Por isso que nós entramos no céu. E por fim, eu sou profundamente agradecido a Deus, porque no céu eu vou saber a Bíblia de cor. E então não é só saber a Bíblia, amar e praticar os ensinamentos de Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então eu sou agradecido pelas grandes verdades do Evangelho. E este salmo está dentro desse contexto, é muito interessante, pelo que ele contém. Mas este salmo também é muito interessante pelo que ele não contém. Veja aí, Davi tinha perdido o seu trono. Davi tinha perdido a sua família. Davi perdeu todas as bênçãos. Deus passou a mão e tirou todas as bênçãos de Davi. Ele perdeu tudo que ele possuía. Todos os seus bens materiais. Todo o poder, todo o respeito, inclusive da família. Deus limpou a vida de Davi. Tirou todas as bênçãos. Não deixou nada para Davi. E quando Davi fala de recuperar as coisas, aquilo que ele sentia de fato falta, aquilo de que ele precisava mesmo, só tem uma coisa. Ele não fala, Senhor, dá de volta o meu trono, Senhor, dá de volta a minha família, Senhor, dá de volta o meu poder, a minha influência. Ele não fala nada disso. Ele disse, a tua graça é melhor do que a vida. Ele só queria Deus. De tudo que ele perdeu, tinha uma coisa só que Davi sentia falta. Deus. O santuário, o templo. Ele queria adorar a Deus no santuário. Começo perguntando,
Você já sentiu falta, sim, da igreja em alguma época da sua vida? Podia chegar logo domingo para eu estar na igreja, na IBD. Podia chegar logo domingo para eu prestar culto ao meu Deus. É isso que Davi sentia no deserto. Então, Davi tem muito para nos ensinar, hein? Muito para nos ensinar. Nós temos muita coisa para aprender com Davi. Você pode achar que não, que Davi era um homem pecador, embora nós também sejamos, mas considera comigo, ele tem no Salmo 32, um salmo chamado de Salmo didático. Didático significa para ensino, um salmo para ensino. Deixa eu fazer uma pergunta. Você teria coragem de colocar no Facebook os piores pecados que você já cometeu, só para que outras pessoas não cometam o mesmo pecado? Salmo didático significa isso. Ele colocou mais do que no Facebook, ele colocou na Bíblia Sagrada um salmo que falava do seu pecado, contando as suas mazelas, suas misérias, para que outras pessoas não incorressem no mesmo erro. Você teria coragem de fazer isso? Então, Davi é uma pessoa para se respeitar. Tem muita coisa para nos ensinar. Davi tinha como a única coisa importante na sua vida, Deus. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Citei isso ontem. A única coisa importante na vida de Davi era Deus. E aqui neste salmo, ele ora não pelo seu trono, não pelo seu reino, não pelo seu poder, não pela sua saúde, ele ora a Deus, querendo de volta Deus, querendo de volta o santuário, querendo de volta o templo. É isso que ele ora no deserto. Essa é a sua preocupação. Davi fala abertamente sobre Deus. Você já viu isso? No verso 18, no Salmo de número 18, aliás, ele fala de forma maravilhosa nos versos 1 e 2. Olha aí. Eu te amo. Olha como ele se dirige a Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. É assim que Deus é para Davi. Como Deus é para você. Você já sentiu falta da igreja, assim como Davi sentia? Falta do santuário, falta do templo? Não havia deserto no coração de Davi. Embora houvesse deserto em toda a volta. Mas no coração de Davi não havia deserto. Quando foi a última vez que você se sentiu assim, ansioso para chegar o domingo? Para estudar a Bíblia? Para aprender e dar um passo mais na sua caminhada de fé? Ok, nos versos aí, 1 a 4, você verá a sede de Davi por Deus. Vamos aí entrar um pouco mais profundamente no Salmo 63. Versos 1 a 4, ouve 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como numa terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no
santuário. Quero ver-te no santuário, ele diz, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que viver, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome eu levanto as mãos. A alma de Davi está aqui. O sentimento, o coração de Davi está aqui. Bem, ele expressa também o seu prazer em Deus, nos versos 5 a 8, e eu vou falar disso oportunamente. E depois, finalmente, nos versos 9 a 11, você verá Davi afirmar a sua confiança em Deus. Deus é aquele em quem Davi confia. E Davi tem palavras para nós hoje. Em qualquer deserto que porventura nos encontremos, nos encontremos, Davi tem palavras para nós. Palavras gratificantes, palavras confortantes, palavras ricas para a nossa vida. Deus usa as piores circunstâncias para tirar o melhor de nós. Quanto mais experiências eu tenho com Deus, mais eu sou agradecido, porque Deus é maravilhoso. Ok? Então vamos considerar essa primeira parte aí, tá? De 1 a 4, viu? De 1 a 4. Davi quer Deus. E a pergunta que eu quero fazer aí, o que nós estamos buscando de fato? Davi buscava a Deus. O que você está verdadeiramente buscando? Depois do pecado de Davi com Batseba, ele perdeu 4 filhos. Você pode imaginar isso? Perder 4 filhos. Eu tenho 2. E eu dou muitas graças a Deus pelo que eu sei, e às vezes dou mais graças a Deus pelo que eu não sei. Como assim? O que eu sei, Deuteronômio 29, diz que é para mim e para os meus. O que eu não sei é para Deus, e só para Deus. Eu vou dar um exemplo de que há coisas que nós não sabemos, que não devemos saber. Meus 2 filhos, se eu soubesse que daqui a 20 anos, ou vamos dizer mais, daqui a 5 anos, vamos dizer menos ainda, daqui a 2 anos, meus filhos iriam morrer atropelados. Quando chegasse o final do 1º ano, eu já teria morrido. Só de pensar nisso. Mas Deus não me deixou saber. Isso é bênção de Deus. Deus cuida demais de nós. Dá o que nós entendemos e o que não entendemos, o que pedimos e o que pensamos. E supre cada uma das nossas necessidades, diz Paulo aos Filipenses no capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Então, Davi tinha perdido 4 filhos. Um dos filhos dele, Absalão, voltou-se contra ele e o perseguiu. E ele aqui está fugindo e sendo agredido por pedradas por um homem chamado Simei. E seu filho pegou as concubinas de Davi e na praça pública teve relações com elas, para lembrar o que Davi tinha feito às escondidas com Batseba. Que coisas terríveis. Ele não era mais o rei, ele não tinha trono. Deus puxou todas as bênçãos da vida de Davi. Sobrou nada da vida de Davi. E em volta, só deserto. Só deserto. Mas não havia deserto no coração de Davi. Agora, quando ele perdeu todas as coisas,
ele orou e buscou ter novamente apenas uma. E esta única coisa era Deus. Ele estava separado da adoração de Deus, estava separado do templo de Deus. Isso para ele foi a pior coisa que existiu. Ele diz isso em outro salmo, no de número 27, o verso de número 4, ele fala assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Faz sentido? E aqui ele ficou sem a igreja. Ele perdeu a igreja. Isso é terrível. Quantas vezes pessoas faltam à igreja um mês, podendo vir e não vêm? Isso é terrível. Davi, não. Eu quero. A única coisa que eu quero recuperar de todas as que eu perdi, a única coisa que eu quero recuperar é o culto, é o templo, a presença de Deus, a adoração. Isso fala com você? Pois bem, tudo foi tirado de Davi. Deu tudo errado na vida de Davi. Todas as bênçãos parecem ter sido perdidas nessa circunstância que Davi diz. Verso 1: ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Davi está nos dizendo que, tendo perdido tudo, a única coisa que ele desejava recuperar era o culto, era a igreja, era Deus. Então este salmo não é um salmo comum. Eu não o leio como um salmo comum. Como é bonita a palavra de Deus, como é rica a palavra de Deus, como é profunda a palavra de Deus. Bem, já perdeu alguma coisa? Você já sentiu falta de alguma coisa? Isso é interessante porque você sabe que realmente nesta ocasião que você diz muito sobre a sua pessoa. É na adversidade. São nas provas que as pessoas se dão a conhecer. Você já foi provado? Como é que você reagiu? Há um cântico. Eu acho que a gente peca mais quando canta do que em qualquer momento na igreja. Há um cântico que diz assim: não olhe as circunstâncias, não me guio por vista, eu alegre sou. É mesmo? Você não olha as circunstâncias, não importa o que aconteça ao seu lado, não importa o que aconteça com você, você está firme em Deus. Eu olho para Davi, vou dizer uma coisa para vocês, morro de vergonha. Morro de vergonha. Eu tenho muito mais do que Davi jamais teve. Eu tenho o cumprimento das promessas, eu tenho Jesus Cristo que veio, eu tenho a Bíblia Sagrada para me dirigir, eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, eu tenho a comunhão dos irmãos, eu tenho hinos maravilhosos que falam a minha alma e eu não valorizo. Quantas vezes não me importo com isso e dou preferência a uma ação aí do mundo de futebol ou de qualquer coisa e não venho para a igreja, para a casa de Deus, para o templo do Senhor. Eu morro de vergonha de Davi. Davi, não me passe tanta vergonha. Olhe para ele.
Davi estava separado das cerimônias religiosas de Jerusalém, e, no entanto, o seu coração ainda anseia por Deus. É um testemunho da realidade dele, da graça na vida de Davi. Ele anseia por Deus. E observe as primeiras palavras dele aí no verso 1. Veja aí. Ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. Eu quero muito. Como é que é isso aí, ó? A relação dele com Deus? Eu te busco. Tu. Relação pessoal, muito íntima com Deus. Então ele sabia o que era Deus. E isso fazia muita falta para ele, porque o homem nesta vida sem Deus, ele é nada. Ele é menos do que nada. Nós só somos alguma coisa pela graça e pela misericórdia de Deus. Tu és o meu Deus, ele diz, o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Então, porque a tua graça, porque é melhor do que a vida, ele diz, né? E os meus lábios te louvam. Então Davi bendirá a Deus por causa do seu amor de aliança e por causa da sua bondade e por causa da sua amorosa e fiel vida dedicada a Davi. Bem, os anseios de Davi nos impõem uma pergunta muito importante. O que é que nós realmente queremos na vida? O que é que de fato nós buscamos na vida? O que realmente é importante na sua vida? Você pode falar: é meu emprego. Quem te deu emprego? É minha saúde. Quem te dá saúde? É minha família. Quem sustenta a sua família? Nós somos nada sem Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, no verso 5, na parte final, nós temos lá o ensinamento assim: sem mim, nada podeis fazer. Somos nada sem Deus. Quando é que vamos nos conscientizar disso? Quando é que vamos entender isso? Que nós só somos alguma coisa com Deus. Pois bem, um fazendeiro perdeu literalmente tudo que possuía na minha região. E era muito rico, perdeu tudo. E nessa época ele fez essa pergunta: o que é que Deus quer me ensinar com isso? O que o Senhor pretende me ensinar com isso? E Davi, tendo perdido tudo, diz: a única coisa que eu quero é Deus. Eu morro de vergonha de Davi. Você não? O que você busca de fato? O que você quer? O seu coração deseja o que de fato? Bem, meus amigos, é disso que trata a adoração. Isso é uma palavra muito mais importante do que amor, muito mais importante que qualquer outra. Adoração. Você adora a única coisa que você realmente quer. Bem, adoração é sobre dizer: essa pessoa, essa coisa, essa experiência, isso é o que importa para mim. Isso é a adoração. É o único valor da minha vida. Essa coisa pode ser um relacionamento, ou um sonho, ou um cargo, ou alguma coisa de status. O que vale para você é o que você adora. Isso é adoração. Adorar em essência é declarar o que você mais valoriza.
Isso é adorar. Declarar a única coisa que é importante para você. Toda pessoa no planeta adora alguma coisa. Pode ter certeza disso. Não existe quem não adore alguma coisa. Todo mundo tem um altar, e todo altar tem um trono. Todo mundo. Bem, e então, como é que você sabe onde e o que você adora? Como é que você pode descobrir o que eu adoro realmente? É fácil. Você segue uma trilha. A trilha do seu tempo, a trilha do seu afeto, a trilha da sua energia, a trilha do seu dinheiro, onde você o emprega, a trilha da sua lealdade. E no final dessa trilha você encontrará um trono. E o que quer que esteja nesse trono é o que é de maior valor para você. Livra-me, Deus, de adorar qualquer coisa que não seja o Senhor somente. Davi me envergonha muito. A trilha não mente jamais, não mente nunca. Podemos dizer que valorizamos esta ou aquela coisa mais do que qualquer outra, mas o volume de nossas ações fala mais alto do que as nossas palavras. Adorar a Deus não é falar, é com atos. Amar com atitude, com fatos. Na minha vida, Deus ocupa primeiro lugar. A única coisa importante para a minha vida é Deus. Isso é adorar a Deus. A trilha não mente jamais. Pergunto de novo. O que é importante para você? O que você realmente busca? Qual o valor do santuário para você? Nós adoramos o que mais importa para nós. E Davi está dizendo aqui, a coisa mais importante para mim, a coisa que eu mais quero, é Deus. A coisa que eu mais quero é Deus. Vocês podem tomar o meu reino, vocês podem tomar o meu trono, vocês podem tomar todas as coisas que eu possuo. Mas o que eu quero de volta é Deus, é o santuário, cultuar a Deus, porque a graça dele é melhor do que viver, é melhor que a vida, é isso que ele fala. Aqui, nas piores circunstâncias, Deus traz à tona o melhor de Davi, e Davi expressa a sua sede pelo Deus vivo. Considere isso, pensem nisso, como é importante isso. Assim, os versos de 1 a 4. Eu espero que você não os leia como se lê outra parte qualquer de um livro. Que isso ganhe vida no seu coração, como tinha vida no coração de Davi. Ok. Agora nós vamos para os versos aí, 5 a 8. 5 a 8. Diz assim, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Hein? A minha alma se apega a ti, e a tua mão direita me ampara. Ele fala, a sombra das tuas asas. E que coisa maravilhosa Davi faz aí. Ele não só anseia por Deus, mas ele gosta de Deus. Vir para a igreja, deixa eu perguntar, é para você um anseio, um desejo, uma alegria, um momento de mais alto da sua vida?
ou é um peso? Essa escola dominical não acaba nunca. Esse pregador não para nunca de falar. Como é a igreja para você? Então Davi gostava, ele tinha prazer no santuário. Davi me passa muita vergonha, muita vergonha. Ele anseia por Deus por um lado, mas está satisfeito em Deus por outro lado. Ele tem prazer. A experiência do cristão pode dizer de Cristo: menos não me satisfaria, menos do que Cristo não me satisfaria, mais eu não desejo. Menos do que Cristo não me satisfaria, mais do que Cristo eu não preciso e não desejo. É assim? Deus é tudo para você? Davi era assim. Desejado. Deus era o desejado para Davi. E Davi está dizendo: eu anseio por alguém, é Deus. E eu estou satisfeito com alguém, Deus. Isso é Davi. É pouco? Como é triste, de vez em quando as pessoas me falam assim: pastor, eu já li a Bíblia toda de capa a capa 4 vezes. Deixa eu dizer para você, Bíblia não foi escrita para ser lida assim. Ela foi escrita para ser lida do jeito que estamos lendo agora, entendendo cada passagem e aplicando para a nossa vida. Ler a Bíblia 10 vezes, 20 vezes e não aplicá-la à sua vida, não tem valor. Bem, o que nós valorizamos, de que nós gostamos? Essa é a essência interna, autenticadora da adoração. A trilha que você seguiu, no final dela tem um trono. Lá está o que você adora, naquele trono. É você? É a sua saúde? É a sua aparência física? É o seu dinheiro? É o seu emprego? É a sua profissão? É a sua família? O que é que está naquele trono? Naquele trono só pode estar Deus. Amor, essa é uma palavra banalizada hoje, vazia de significado. Adoração é o termo. Eu perdi tudo. Deus tirou todas as bênçãos. Eu não quero mais as bênçãos, eu quero o abençoador. É isso que Davi falou. Eu perdi tudo, sobrou nada, nenhuma bênção sobrou. Não tem importância, eu não quero as bênçãos, eu quero o abençoador. Como é o templo para você? Como você olha para Deus? Pensa nisso. O que valorizamos? O que realmente nós buscamos? Encontramos nossa satisfação em Deus? O cristão tem sede de Deus? O cristão anseia por Deus mais do que qualquer outra coisa. Só por Deus. A única coisa que importa para nós é Jesus, a salvação. E nós temos mais do que Davi jamais teve. Nós temos a Bíblia completa. Alguns de vocês têm 3 Bíblias em casa, 4. Às vezes, alguns têm 5. Os pastores têm mais um pouco. E nós temos quem nos ensina a Bíblia. Nós temos o Espírito Santo que nos ilumina. Nós temos a comunhão dos santos que nos incentivam, cantando hinos de louvor. Nós temos livros e mais livros que ensinam boas coisas para nós. O que mais nós queremos?
Se isso não nos basta, mesmo que tenhamos o mundo todo, nunca estaremos satisfeitos. Nada nos bastará. Nós temos o cumprimento de todas as promessas. E ainda assim, não valorizamos tudo isso que Deus tem nos dado. E amamos mais coisas, encontros futebolísticos ou festas algumas que sejam, mais do que o culto a Deus. Que coisa terrível, que maus que nós somos, que coisa terrível nós somos. Davi me envergonha muito. Estudar a vida de Davi não é fácil, é um peso. Então, de 1 a 4, o anseio de Deus, de Davi por Deus, o desejo que ele tinha de Deus, como ele amava o Senhor. De 5 a 8, ele gostava. Minha alegria está na casa de Deus, é isso que eu quero. E eu não quero as bênçãos, meu reino, meu trono, tudo que eu tinha, não quero. Mas eu quero uma coisa, o prazer de estar no santuário mais uma vez. Ele queria. Então, de 1 a 4, o desejo e o anseio de Davi por Deus. De 5 a 8, ele gostava de Deus. O abençoador. Eu estava na porta da igreja uma vez, uma mulher foi chegando e entrando, eu não a conhecia, ela disse: pastor, eu vim aqui para ser abençoada. Porque eu fui a essa igreja tal, e eu não fui abençoada. E eu vim aqui por causa da bênção, eu quero ser abençoada. Sabe, eu não quero a bênção. Eu quero o abençoador. Eu quero quem abençoa. E eu quero servi-lo, quero amá-lo. As bênçãos, coisas deste mundo ficam neste mundo. Não vamos levar. Mas o abençoador, este sim nos acompanhará. Ok, acho que estamos indo bem até aqui. Vamos ver um pouco mais, de 9 até 11 agora. 1 a 4, 5 a 8, 9 a 11. Aí a pergunta é, Davi confia em Deus. E você confia em quem? O que você busca foi a pergunta anterior. Em quem você tem prazer foi a pergunta de 5 a 8. E agora, você confia em quem? É a pergunta de 9 a 11 que Davi responde. Bem, Davi tem sede de Deus, está satisfeito com Deus, mas também confia em Deus. Vamos ver isso aí. Verso 9. Os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Porém, os que procuram destruir a minha vida, descerão às profundezas da terra. Ele diz 3 coisas sobre os inimigos dele. Sobre os inimigos dele, que são impressionantíssimas. Ele diz assim, primeiro, eles vão para o lugar dos mortos. Aí, os que me procuram a vida, me procuram destruir a minha vida. Primeiro, descerão às profundezas da terra, lugar dos mortos. Tá? Segunda coisa ele diz, eles serão mortos na batalha. Vamos lembrar que Absalão foi de fato morto na batalha. E terceira coisa que ele diz, eles terão suas bocas mentirosas fechadas pelo Senhor. A gente ama saber Bíblia de cor e alguns versículos em especial, né? Não poucas pessoas sabem o Salmo 23. Não poucas pessoas sabem o Salmo 37, verso 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabemos.
Eu queria que todo mundo soubesse o verso de número 6, não o verso de número 5 do Salmo 37. O Salmo 37, no verso 6, fala da tua justiça e a tua verdade. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Você não precisa se defender. Você não precisa se explicar. Deus te conhece. Deus te conhece. E Deus vai defender. Se você entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele na certeza de que Ele fará todas as coisas, saiba que Deus vai fazer a sua justiça e a sua verdade aparecer. A verdade e a mentira são semelhantes a uma boia. Você pode segurá-la no fundo da piscina por 20 anos, ela permanece lá. O dia que você soltar, ela vem à tona. A verdade e a mentira sempre aparecem. Não se preocupe em se explicar. Não se preocupe em se defender. E então Davi diz assim, eles vão para o lugar dos mortos, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai prestar contas a Deus. E um dia aqui mesmo nessa terra, a verdade há de aparecer. Eles serão mortos na batalha, diz aí. E eles terão suas bocas mentirosas fechadas pelo Senhor. Faz sentido com o que Davi estava vivendo? Faz todo sentido. Bem, Davi diz isso de outra maneira, então, no Salmo 37, verso 6, que é o que eu acabei de ler. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o meio-dia. Não se defenda. Eu não gosto de pessoas que se explicam. Quando eu vou fazer uma entrevista com alguém e a pessoa começa a se explicar para mim, eu fiz isso por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, eu já desconfio. Meus filhos eram assim. Quando eles faziam alguma coisa errada e eu ia corrigi-los, eles todos queriam se explicar. Eu trabalhei no presídio um longo tempo. E eu falava com as pessoas, mas você matou mesmo aquele homem? Matei. Mas matei porque ele fez isso, fez aquilo. Não precisa se explicar. Deus te conhece. A pessoa uma das personagens assim, que eu admiro muito no Novo Testamento, é o filho pródigo. Essa palavra pródigo significa esbanjador. Então é o filho esbanjador. E o filho esbanjador, ele chegou lá no pai e falou assim, pai, eu pequei. Pronto, ele não se explicou. Ele disse, eu estava errado, eu pequei. Foi só o que ele quis dizer. Se eu fosse ele, eu teria feito de modo diferente. Pai, eu saí de casa porque aqui era difícil. O senhor não dava nenhum carneiro para a gente fazer um churrasco com os amigos. E era verdade, o texto diz isso. O irmão mais velho argumentou assim. Ou se eu fosse ele, eu diria o seguinte, eu saí de casa porque eu não combinava com meu irmão mais velho. Ele não gostava de mim. Parece que era verdade, porque o irmão mais velho não quis entrar na festa dele. Mas ele não falou nada disso. O que ele falou? Pai, pequei. Quando você fez profissão de fé, você admitiu aqui diante da igreja que você é pecador. É isso. Reconheça diante de Deus que você é pecador. Eu leio Davi e falo, miserável homem que sou. Não tem mérito em mim. Eu sou muito pior que Davi.
E os pecados que Davi cometeu, eu poderia cometer pecados piores que os deles. Bem, eu quero fazer essa pergunta. Você confia em você? Ou você confia na sua carteira? Ou você confia no seu emprego? Ou você confia na sua família? Ou você confia na sua sabedoria? Você confia na sua saúde? Você confia nos seus amigos? O texto aí diz assim: o rei, porém, se alegra em Deus. Só em Deus. Davi confiava em Deus. Pergunta, por que ele confiava em Deus? Porque Davi sabe que a graça divina sempre tira o melhor do pior. Não? Não? Vamos ver. Qual o pior crime que a humanidade já cometeu? A morte de Jesus Cristo, sem dúvida. O pior crime que a humanidade já cometeu. Deus transformou isso na maior bênção para a nossa vida. A morte de Cristo. Representa a nossa salvação. Então, o raciocínio lógico é o seguinte: se Deus transformou o maior crime na maior bênção, Deus não pode transformar as coisas que aparentemente sejam ruins na sua vida em grandes bênçãos? Deus não seria poderoso para tanto? Então Ele é. Ele é. Mas Davi tinha que me dizer isso de forma tão chocante e pesada. Repare que esses anseios do coração não são guardados só para Davi. Ele quer falar isso para todo mundo. É por isso que ele tem que dizer. E ele quer falar isso para mim. Aí ele veja aí no verso de número 3, aí. Como é que ele fala? Porque, a razão, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Vou cantar isso. E assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. E em teu nome eu levanto as minhas mãos, eu chamo a atenção de todo mundo. Aqui está um homem pecador que foi abençoado por Deus, agraciado por Deus. Eu quero contar isso para todo mundo. Davi vai expressar publicamente sua fé no seu culto. É isso que ele faz, o culto do povo de Deus. Então a grande provação que temos é porque nós temos tanto. E porque nós confundimos a dádiva, a bênção, com o abençoador. As pessoas querem, na verdade, a bênção. As pessoas não querem o abençoador. E nós desfrutamos de tantas dádivas que nos foram dadas pelo doador, que nós começamos a preferir a bênção ao abençoador. Você sabe quantas bênçãos que Deus já te deu? Pois é. Você já falou assim com o seu cotovelo? Ô, cotovelo, obrigado porque você dobra, porque eu posso pegar minha Bíblia, e porque o cotovelo me ajuda. O cotovelo é uma bênção. Você já falou isso? Ah, mas se um dia você não puder dobrar o braço, você vai se lembrar disso. Ah, meus pés, muito obrigado porque vocês andam e obedecem à minha cabeça. Ah, minha língua, eu coloco uma colher de comida na minha boca e tem naquela colher de comida muita coisa diferente. E a minha língua separa o sabor de cada uma e manda para o meu cérebro tudo aquilo. Mas nós nos acostumamos com isso. Aprendemos a não valorizar isso. Um amigo me mandou uma foto esses dias e tinha um arco-íris. Ele fala, olha que lindo. Nós nos acostumamos com isso. Você enxerga em cores. Animais só enxergam em preto e branco. Mas você não agradece a Deus porque enxerga em cores. Nós temos tantas coisas, tantas bênçãos.
um teto para morar, comida para comer, família para nos ajudar, para nos amparar, saúde para vir à igreja andando, veículos que nos conduzem. Nós temos coisas demais, hospitais para levar os nossos filhos, nós temos muitas dádivas, muitas bênçãos, mas nós não olhamos para o que temos, nós olhamos para o que não temos, só. E queremos mais e mais, como diz a sanguessuga lá, dá. É isso que nós queremos. Cada vez mais. Que vergonha eu tenho de Deus. Que vergonha que Davi me passa. Nas circunstâncias de Davi, todas as bênçãos foram tiradas. E Davi diz o seguinte: dá-me o abençoador, embora tenhas tirado todas as bênçãos. Porque a bênção do abençoador é a única coisa que eu quero. E é a única coisa que me satisfará. Vamos seguir aquela trilha. Onde você gasta o seu tempo? Onde está o seu maior prazer? Onde você gasta o seu dinheiro? Onde você gasta os seus dons, as suas habilidades? No final dessa trilha tem um trono. E nesse trono está não aquilo que você gosta, não aquilo que você ama, está o que você adora. Ou é Deus, ou é idolatria. E os idólatras não entrarão no reino dos céus. Ou é Deus, ou é idolatria. E os idólatras não entrarão no reino dos céus. O que você busca de fato? O que você está procurando na vida? O que você quer na vida? Em quem está o seu prazer? Em quem está o seu prazer? Em quem está a sua confiança? Jesus diz assim: nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Amemos, sirvamos, ansiemos e nos satisfaçamos no abençoador. Não na bênção, no abençoador. No abençoador. Ok? Então vamos agora aplicar isso. Até aqui foi mais leve, né? Então vamos agora aplicar. Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim: não nos enganemos a nós mesmos, sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ser cristão é praticar a Bíblia. Lembra que eu disse no início da nossa aula que Jesus era a melhor coisa da nossa vida? Demonstre isso. Viva assim. Tenha prazer nisso. Mostre o seu prazer pela igreja ou na igreja e considera tudo isso. Então Jesus apresenta aqui o modo de viver que nós devemos ter. Há duas observações que eu considero indispensáveis para hoje. Primeira, nós não passamos por tantas aflições como Davi. Não passamos. E segunda, nós temos muito mais revelação do que Davi tinha. Nós temos a Bíblia completa.
mas nós não adoramos como Davi, ainda assim. Será que nós somos filhos tão duros que só obedecemos debaixo de chicote? Será que Deus precisa tirar todas as bênçãos para que nós valorizemos o abençoador? Não. Andar com Deus é em todo tempo estar feliz, confiante e satisfeito nele. Às vezes eu me preocupo um pouco com a igreja, porque recentemente na minha igreja alguém disse assim: por favor, dirija uma devocional para mim. Eu não posso estar na igreja nesse dia, eu que teria que dirigir a devocional. A pessoa disse: olha, eu não posso, eu não tenho nada preparado. Aí o outro respondeu assim: não, você lê um salmo e faz oração. Como se os salmos fossem coisas menos profundas. Não são. Os salmos têm muito ensino. Tem a resposta do povo de Deus aos princípios da aliança. Oh, profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus. É disso que estamos falando. Primeira coisa, não passamos por tantas aflições como Davi na vida. Não passamos, graças a Deus. Segunda coisa, temos muito mais revelação do que Davi. Eu poderia acrescentar terceira coisa, temos o cumprimento de todas as promessas. Você sabe que tem 850 profecias na Bíblia que podem ser localizadas historicamente o seu cumprimento? 850 profecias da Bíblia. Você tem tudo pronto para você. Se isso não te basta, o final da sua trilha, naquele trono está o seu ego. Se isso não te basta. Pensa nisso e como nós somos. Neste salmo, Davi apresenta toda a intensidade do seu reino por estar na presença de Deus. Coisa maravilhosa. Davi deseja estar diante do santuário, pois lá era o lugar onde Deus era contemplado e adorado. Ah, a igreja é muito bom. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. E Deus responde à oração que se faz nesse lugar. Diz-nos o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 15. Eu amo estar junto com os irmãos. Estive na casa de alguns aqui. Que bênção. Me afeiçoei à família. E eu fico sabendo da notícia boa de um filho, de uma filha, e eu me alegro como fosse para mim. Eu amo o povo de Deus. É maravilhoso. Bem, Davi contemplava não apenas as coisas deste mundo, mas ele contemplava o que haveria de vir. Em João, no capítulo 1, no verso 14, tem um ensinamento precioso sobre isso. E olha o que diz assim: hoje Deus se fez presente, não somente pelos santuários, que Davi fala lá, o templo, só tinha um, hein? Só tinha um. Arcas ou templos, mas ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Você tem Jesus morando no seu coração e acha isso pouco? Você é santuário do Espírito Santo e acha isso pouco? Você tem irmãos para reunir com você e acha isso pouco? E não valoriza isso? Meu irmão, considere essas coisas. Nós cremos que Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Hebreus 1, verso 13, ou 3, 1, 3. E Isaías 9 diz que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Emanuel significa isso, Deus conosco. Quando eu penso assim, que eu tenho o abençoador comigo,
Ah, é maravilhoso. Mas às vezes eu gostaria de não viver e morrer logo, para estar no céu, porque lá eu não teria a presença do pecado. E eu saio da igreja e me esqueço de todas as coisas boas que eu vi na igreja, todas as coisas ricas que eu vi na igreja. Deus conosco, como diz em Mateus, no capítulo 1, no verso 23. Por isso, é em Cristo e somente em Cristo que nossa sede por Deus pode ser saciada. Lembra da mulher samaritana? Pois é. Se quem beber dessa água, jamais terá sede. Pois só por meio de Jesus Cristo, nós atravessamos o abismo que havia entre nós e Deus. E por isso hoje nós podemos nos achegar a Deus, como diz lá em João 14, 10. Não é? Ok, então a graça de Deus é importante. Depois leia Efésios capítulo 2, verso 1 a 10, que diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Tudo que nós temos e somos, Deus nos deu. Deus fez por nós. Bem, nós sabemos, portanto, que não precisamos de mais nada para viver o resto da vida satisfeitos em Deus. Pois Ele já nos deu o maior tesouro. E quando lembramos da obra de Cristo, nossa alma se fartará de louvor e glória e alegria. Tem uma igreja que está falando aí, divulgando um dístico, um slogan, dizendo assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Não está. O melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo. Tá? Não é verdade isso. O melhor de Deus já veio. Jesus é o abençoador de Deus. Isso te basta. A igreja é o lugar da bênção, do reino de Deus. Isso te basta. A Bíblia tem ensino para todas e quaisquer situações que você viva. Isso te basta. O Espírito Santo, que é Deus, habita em seu coração. Isso te basta. Segue a trilha. Deus nos abençoe. Meu tempo terminou. Amém. Eni,